Hoje eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você acha que a opinião, seja sua ou de qualquer outra pessoa, ela é válida para a teologia? Você acha que qualquer opinião é válida, é bem-vinda, deve ser dada e nós devemos respeitar e ouvir todas as opiniões, sejam elas quais forem? Bom, presta atenção nessa pergunta, porque ela é um pouco capciosa. Essa pergunta ela deve ser entendida e deve ser pensada com atenção. Eu falei opinião. Opinião é algo aleatório, é algo que alguém pode dar numa conversa informal. Opinião é, por exemplo, eu gostar mais de azul, você gostar mais de verde, a outra pessoa gostar mais de amarelo. Isso é opinião. Opinião é você achar que fica bom essas estantes aqui atrás. Opinião é você achar que elas poderiam estar do outro lado da parede. Opinião é eu torcer por um time, você torcer por outro time. Agora, será que na teologia, como nas ciências humanas, as opiniões são válidas? Será que uma ciência, mesmo sendo essa ciência uma ciência humana, elas são construídas com opiniões, sejam elas quais forem? Tem pessoas que falam que política, futebol e religião não se discute. Eu discordo categoricamente dessa frase, que é uma balela. Quando a gente não discute futebol, a gente tem abertura para o fanatismo que gera violência num esporte que deveria ser prazeroso por ser um esporte, por ser um lazer. Quando a gente não discute política, a gente abre caminho para a tirania e para a ditadura. E quando a gente não discute religião, a gente abre caminho para o fundamentalismo religioso, que acha que a sua opinião é a verdade absoluta que não pode ser questionada. E isso está errado. Muitas pessoas dão opiniões sobre temas que elas não conhecem. Muitas pessoas dão opiniões sobre temas que elas nunca leram nada a respeito. Desculpe, mas essa opinião ela não é bem-vinda. Ela não é válida para a teologia ou para as ciências humanas. Tem pessoas que falam, você tem que respeitar a minha opinião. Isso é uma conversa fiada. Você tem que respeitar as pessoas, a dignidade da pessoa humana, mas as opiniões devem ser debatidas, questionadas, e muitas opiniões são bobagens que devem ser deixadas de lado sem desprezar a pessoa. Eu, nessa trajetória como professor, eu já tive muitas experiências com alunos de teologia. Tem aqueles alunos que entram no primeiro período da teologia achando que já sabem, achando que já conhecem a teologia e que estão ali apenas para ter um diploma ou apenas para ver se o professor sabe tanto quanto ele ou concorda com as suas opiniões. Isso não é estudar, isso não é aprender. Porque a teologia ainda está muito impregnada, no Brasil pelo menos, da confessionalidade, das pessoas acharem que estudar teologia é fazer um seminário confessional ligado à sua denominação religiosa que vai fazer você aprender tudo o que diz a sua confissão. Isso não é teologia. A teologia é uma ciência. A teologia não é uma posição de fé. Posição de fé é a tradição religiosa que você segue, é a igreja que você frequenta e você tem todo o direito de frequentá-la, mas você não pode achar que ela é a porta-voz da teologia. A teologia é uma ciência. A teologia não é confessional. A teologia não se faz com a opinião do seu pastor, do seu padre, com a sua opinião. A teologia tem métodos e propostas científicas nas quais ela se fundamenta e ela pode ser feita e conhecida por pessoas das mais diversas confissões religiosas, desde que seja feita com metodologia científica.
Eu já encontrei alunos que disseram: eu não concordo com Paul Tillich, eu não concordo com Rudolf Bultmann. Um dos casos que mais me chamaram a atenção foi de uma aluna dizendo que na banca de defesa da sua monografia eu não poderia estar porque ela falaria mal de Bultmann. Bom, até então, vá lá. Mas eu perguntei a ela qual era o livro que ela tinha lido de Bultmann para basear aquela fala que ela estava dizendo. E, para minha surpresa, ela me disse com todas as letras: eu nunca li um livro de Bultmann. Eu apenas li um comentário de terceiros que falava sobre Bultmann. O comentário estava totalmente equivocado, porque era uma opinião aleatória. E ela estava desobedecendo o princípio básico da pesquisa. Ela nunca tinha lido nada de alguém que ela queria criticar. Isso, inclusive, é desonestidade intelectual. Você só pode concordar ou discordar de alguém que você tenha lido, que você tenha estudado. Senão, é uma mera opinião que você deve guardar para você. E se quiser aprender, deve aprofundá-la. No grego, nós temos pelo menos duas palavras para traduzir por conhecimento. A primeira é a palavra doxa. Doxa significa opinião, algo pessoal. Doxa significa o senso comum, o que as pessoas falam no dia a dia, no botequim, no banco da igreja, na porta de casa ou em qualquer outro lugar. Doxa também tem muito a ver com experiência que é vivida por uma pessoa. Mas isso nós devemos tomar muito cuidado, porque isso não é válido para uma ciência. Porque a doxa é o senso comum. Por exemplo, uma pessoa que fala assim: pode fazer a dieta X porque eu fiz e deu certo comigo. Isso é uma opinião pessoal. Ela fala isso aleatoriamente, sem ter nenhuma comprovação de um especialista no assunto. Doxa é, por exemplo, aquela máxima do conto popular que diz que misturar manga com leite faz mal. E a gente sabe que isso é apenas um senso comum que não tem nada a ver com a realidade. Algumas pessoas falam: eu vivi isso, por isso eu sei que é assim. Mas quem quer provar, quem pode provar que aquilo que você viveu de fato é o que de fato aconteceu? Quem pode provar que o que você viveu está correta a leitura? Você pode ter sido uma pessoa que viu aquilo de modo alienado. Você pode ser uma pessoa que não aprofundou aquilo que você estava vivendo. Ou pode ser uma pessoa que não estava nem aí para o que estava acontecendo, ou foi enganado pela sua percepção, pelos seus sentimentos. Tem várias possibilidades nesse caso. Eu, como historiador, já ouvi pessoas dizendo: eu vivi determinado tempo e por isso eu digo que foi assim. Mas era uma pessoa que não tinha um mínimo senso historiográfico, uma pessoa que não tinha um mínimo senso político e muito provavelmente não se envolveu em nada do que ela disse que viveu. Foi apenas um contemporâneo. Você acha que uma pessoa que está vivendo hoje no Brasil, daqui a 50 anos, ele poderá dizer e falar como foi o período político atual, o período pandêmico, o período que nós estamos vivendo da política, se ela hoje é uma pessoa que não está nem aí para a política? Se ela é uma pessoa que não se importa, que acha que política nós não devemos nos envolver, nós não devemos se meter, daqui a 50 anos ela poderá falar com propriedade de um período que ela foi uma mera contemporânea, sem se envolver de fato com o que ela está narrando e falando? Claro que não. A outra palavra grega é episteme. Episteme é um conhecimento técnico, científico, é método, é construído conforme a pesquisa. A episteme, sim, é um conhecimento científico sobre um determinado assunto. É um conhecimento que é feito não com opinião do senso comum, mas com pesquisas, com probabilidades, com comprovações, com reprovações e novas tentativas e novas construções.
É um conhecimento que é feito não porque eu prefiro aquilo, não porque eu gosto daquilo e não gosto do outro jeito, não porque eu creio naquilo, mas porque há uma pesquisa feita com metodologia, com seriedade, que entende o contexto histórico, filosófico, linguístico, os idiomas, a construção de um texto, etc, etc, etc. A teologia é uma ciência, e uma ciência humana, que tem metodologias, que tem estruturação científica, que é construída conforme a pesquisa que leva em consideração os 2000 anos de história da teologia cristã. É claro que as ciências humanas elas não têm metodologias iguais à física, à matemática, à química, mas nem por isso ela deixa de ser ciência, nem por isso ela deixa de ser aleatória, baseada na opinião de pessoas, nem por isso ela deixa de ter metodologias. Você já conheceu um estudante de química que, diante de uma fórmula que a professora apresenta, ele fala: eu não concordo com isso, essa é a minha opinião. Isso não tem o menor sentido. Você já ouviu um estudante de medicina olhando para alguma explicação do professor e dizendo: eu não concordo com isso porque a minha opinião é diferente? Mas como assim? Aliás, muitas pessoas apelam para a experiência pessoal para falar sobre algum assunto. Ah, você não viveu isso, você não viveu aquilo. Mas será que a experiência pessoal ela é tão fundamental assim? Será que uma pessoa que trata de viciados, ele tem que ter sido um viciado para fazer isso? Será que uma pessoa, para tratar uma pessoa com câncer, ela precisa necessariamente ter tido um câncer? Será que uma pessoa, para tratar e para pesquisar sobre a depressão, ela precisa ser um deprimido? Não, claro que não, porque ela pode fazer isso com pesquisa, com metodologia, com técnica. E você precisa entender que, é claro, a fé deve ser vivida, sem dúvida nenhuma, mas a teologia não é necessariamente fé, ela fala sobre a fé. E você pode ter uma fé católica, metodista, pentecostal, presbiteriana, mas se você quiser estudar teologia, você precisa estudar teologia das mais variadas confissões de fé. Se você quer estudar teologia, você tem que entender que concordar com algum ponto de vista não significa segui-lo como um movimento de fé, mas você deve saber que você precisa estudar a metodologia científica daquela ciência em específico, no caso, a teologia. Então, opinião pode ser válida numa conversa informal sobre um assunto informal. Sobre teologia, ciências humanas, ciências em geral, não é opinião, é fazer ciência. É claro que os cientistas da teologia não têm a palavra final e definitiva sobre tudo, porque amanhã ou depois alguma teoria vai aparecer que vai se comprovar ou não, que vai corrigir, que vai superar, que vai ver que não era bem assim. Isso faz parte da pesquisa. A teologia é uma ciência feita a lápis, que pode ser revista, pensada, refeita, mas não com opinião, com pesquisa, com metodologia, com ciência. E aqui nesse canal você encontra uma teologia feita com pesquisa, com ciência e também com acessibilidade. Eu sou um pesquisador, tenho mestrado e doutorado na área da teologia. E quando eu venho para cá, não estou dando opinião, estou fazendo ciência e convidando você para fazer ciência comigo. É claro que a minha fala e a fala de quem quer que seja não é fala definitiva e final sobre algum assunto, mas é uma contribuição baseada na pesquisa científica. Se você quer trilhar comigo esse caminho, esse canal lhe dar as boas-vindas e vamos juntos então trilhar o caminho da teologia, independente da confissão religiosa que você tenha. Fazer teologia vai além disso. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e inscreva-se no canal ativando
todas as notificações. Tchau, tchau e até o próximo.